pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sala de Moda. Oi, Fran. Olá, Kate. Sim, sejam bem-vindos ao nosso espaço aqui, a nossa sala, que está dentro da plataforma da YouMold, onde a gente recebe convidados, marcas que a gente admira, pessoas profissionais que nós admiramos no mercado para conversar sobre marketing e como eles buscam se diferenciar no mercado. Exatamente. O objetivo aqui é entender como essas empresas fazem a gestão de marketing e assim como a gente faz na sala de aula, a gente veio estudar como essas empresas estão conquistando esses diferenciais hoje. Vamos conversar com o nosso convidado de hoje? Super, bora! Agora eu estou bem curiosa para saber como que um engenheiro de formação, administrador por profissão e surfista foi parar na moda, Kate. Ele não só foi, como está há mais de 20 anos no segmento de vestuário, colecionando experiências em empresas de modas relacionadas a esportes como Volcom, Nike, Quiksilver, Billabong, entre outras, ajudando a construir e consolidar o posicionamento dessas marcas de lifestyle voltadas ao público jovem no Brasil. Passou por diversas posições de liderança em áreas como produto, marketing e vendas, até alcançar o topo da cadeia, tornando-se com apenas 32 anos General Manager, diretor-geral de uma multinacional do Brasil, com mais de 250 colaboradores sob sua responsabilidade. E na condução da quarta maior operação da empresa no mundo. Na crise dos 40 anos, resolveu abandonar o mundo corporativo para seguir outro sonho, e empreender no segmento de vestuário. E junto com mais 2 apaixonados por surf, artes, motociclismo e boa comida, eles trouxeram em 2021 a marca australiana Deus Ex Machina ao Brasil. Com uma flagship de quase 1.000 metros quadrados no bairro de Pinheiros, em São Paulo, que combina loja de roupas e acessórios, motos e pranchas customizadas, espaço para eventos e um restaurante bacanérrimo, com um cardápio assinado pelo chefe surfista renomado Dário Costa. A Deus, como também é conhecida, também tem uma loja no Shopping Morumbi, além das operações de atacado e e-commerce, apresentando um crescimento meteórico em apenas 2 anos de presença no Brasil. Não, mas como dizem que os 40 são os novos 30, as aventuras do nosso convidado não param por aí. Além de ser pai e empreendedor de moda, ele também é sócio de padaria orgânica, loja de conveniência, consultor de negócios nas horas que ele diz ter vagas, que eu não tenho a menor ideia quais sejam. E tudo isso acontece na vida do nosso super-homem da vida real. Senhoras e senhores, Gustavo Bellocchi, seja bem-vindo. Olá, Gustavo, bem-vindo. Depois de uma entrada dessa, tô lisonjeada aí pelos comentários, pelo portfólio. É legal ouvir sobre a sua trajetória, né? Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar com a gente. Sabe que eu sou bem low profile, eu não costumo fazer muitas essas coisas, mas graças ao meu eu sei, Kate, eu tô aqui presente, tentando falar um pouquinho de mim. Mas hoje a gente vai bater papo sobre a sua vida, é isso. Então é fácil aqui falar sobre a gente, né? E esquece que você tá gravando, que tá no microfone, é um papo super bacana. Então só para situar o nosso público, a Deus Ex Machina, que significa Deus vindo da máquina, é uma marca australiana criada em 2006 e trazida ao Brasil por você e mais 2 sócios. Há quase 3 anos, é isso? Exatamente. Então, Gustavo, conta pra gente, por que vocês escolheram trazer a Deus pra cá? O que ela tinha que faltava por aqui, na opinião de vocês? Essa é uma ótima pergunta. Meu primeiro contato com a marca, na verdade, foi em 2004, 2003, faz 10 anos. 20 anos. Não, desculpa, 2003. Ok. 10 anos, Eu fui pra Bali, Indonésia, tava na casa de um amigo, fiz uma viagem de surf. E aí depois do surf eu falei, cara, vou te levar num lugar, vamos conhecer esse lugar, esse é um espaço bacana que surgiu aqui faz pouco tempo. E a gente saiu da praia, final de tarde, paramos no templo lá de Bali, que por sinal é um templinho, é uma loja incrível, né? Uma flagship gigante da marca. E eu entrei naquele ambiente e fiquei abismado, assim, sabe? Porque para mim validou muitos conceitos que eu já atuava no mercado, mas até então nunca tinha visto na prática, né? Que você unir diversas experiências num único ambiente. E tudo muito verdadeiro. É lógico que eu já estava encantado por estar em Bali, cheio de gente bronzeada, um monte de mulher bonita. Surfando. Mas cair naquele espaço, né? Com roupa, com moto customizada, com restaurante. Daí você vai mais pro fundo da loja, tem as pranchas sendo feitas, as motos sendo feitas, tem banda tocando. Eu falei, cara, nunca tinha presenciado isso na minha vida, né? E aí fiquei encantado. Nunca imaginei que 10 anos depois eu estaria negociando a marca aqui no Brasil.
quem iniciou os primeiros contatos foram meus 2 sócios atuais, né? Que conheciam uma menina, uma modelo em Milão, que namorava um dos sócios da Deus. Olha. E aí eles fizeram os primeiros contatos. E o pessoal foi bem redutível no começo, falou, olha, a gente não sabe, na América Latina é desafiador pra gente, a gente sempre fica um pouco com o pé atrás. Ainda assim, se vocês quiserem evoluir nesse negócio, eles precisam de alguém que tenha conhecimento em vestuário. E eles não eram do segmento. Um deles tem background de restaurante, o outro é marqueteiro, trabalhou em agência. Mas ninguém de moda. E aí ninguém de moda. E a gente tinha uma amiga em comum, essa amiga acabou nos apresentando e foi aí que eu entrei na história, a gente começou a desenhar plano de negócios, negociar as condições comerciais, até culminou na nossa ida para Milão para negociar o contrato e fechar a parceria. Que legal. Então eu diria que foi uma história de mais de 10 anos, entre conhecer a marca de fato, vivenciar e depois empreender, justamente trazendo a marca para o Brasil, né? Deixa eu pegar esse gancho da Deus e aproveitando a tua trajetória e experiência que você tem com marcas internacionais que vêm fazer operação na América Latina. Você disse que a primeira reação deles foi, a gente não sabe da América Latina como é. Você está mais de 20 anos fazendo essas frentes de internacionalização, né? Então, trazendo marcas para cá e levando os resultados para fora e bons resultados. Na sua opinião, a nossa percepção de moda, né, de mercado para essas empresas internacionais mudou? O Brasil já é um canal onde eles veem como importante e estratégico? Ou ainda é um dia eu entro no Brasil? Não, eu acho que é estratégico há muito tempo já, né? Já faz tempo que o Brasil, somente nesse segmento mais voltado para beachwear, né? Lifestyle de surfwear, a gente tem um litoral gigantesco, né? Uma cultura praiana, verão quase o ano inteiro. São 200 milhões de habitantes, então tem um poder aquisitivo alto aqui, né? Mesmo sabendo que boa parte da população ainda não tem condições de comprar essas marcas premium. Mas eu diria que há muito tempo as marcas internacionais olham o Brasil de forma bastante estratégica para crescimento, né? Tanto é que na Quicksilver, como você mesmo disse, era o 4º maior território no mundo, né? O território brasileiro. Então, eu acho que sim, acho que é um país relevante. Apesar de a gente ter visto aí recentemente muitas notícias de empresas saindo do Brasil, né? E graças muito mais à burocracia, né? Não é nem tanto o poder do mercado em si, da capacidade, do tamanho do mercado, e sim a burocracia imposta pelo governo, pelas taxas tributárias, pela loucura que é gerir uma empresa no Brasil, né? Então, é triste ver isso, né? Ver uma Nike saindo, ver uma Timberland saindo e muitas outras que preferem licenciar a marca, né? Ao invés de manter a operação própria, né? Ao invés de operar diretamente aqui, que é um desafio, né? E isso também abre espaço para concorrentes nacionais. A gente tem muitas marcas, até na consultoria chegam novas marcas que querem se apropriar desse estilo de vida e são marcas nacionais, players nacionais. Que, óbvio, tem o sonho, né? Ai, meu Deus, eu quero que minha marca um dia seja Quicksilver, seja Adeus, enfim, seja uma marca de renome. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que tem marcas, operações que não conseguiram ficar aqui, a gente vê um mercado se estruturando, né? Novas ofertas surgindo. E é um pouco o que aconteceu na Austrália há uns 10 anos atrás. Um monte de marca apareceu e aí deu uma qualificada. Sim. Eu vejo que esses próximos anos no Brasil, pelo menos esses próximos 5 anos, vão ser para qualificar esses players nesse mercado de lifestyle. Eu acho que é um momento único para novas marcas surgirem, né? No meu segmento, até especificamente, as marcas estão envelhecendo muito, não souberam acompanhar, né? Eu olho até pro meu filho que tem 16 anos, ele não quer vestir a roupa que eu visto. Eu ainda me sinto jovem, né? Me visto meio que largadão. E ele olha e fala, pai, Quicksilver é marca de velho, as marcas são de velho, né? Então... Que as marcas não souberam dialogar com esse novo público, né? Dialogar, é um grande desafio, a maioria não sabe, Exato. Né? E eu acho que, na verdade, houve uma mudança muito rápida, muito brusca entre a forma de comunicar, né? A internet, o que eles consomem, não se ligam mais em televisão. Então, assim, para o mercado acompanhar tudo isso, os profissionais que já estavam no mercado se atualizarem, tem sido um grande desafio. Sabe que na Quicksilver, né, na qual eu fiquei 10 anos, né, como diretor aqui no Brasil, eu peguei diferentes momentos da marca no mundo e no Brasil, e a Quicksilver sempre foi líder de mercado, empresa de capital aberto, faturava 2,5 bi na Bolsa Americana. Mas chegou uma fase ali, já no final da década de 90, não, desculpa, no final de 2000, final de 2010, assim, nos últimos 15 anos, vamos dizer assim,
Eles começaram a perder mercado por diversos motivos, né? Erros estratégicos, erros de distribuição. E chegou uma hora que eles começaram a se questionar e falaram, mas será que a gente entende quem é esse garoto que a gente vende? Porque a gente não está conseguindo falar com ele, né? E eles contrataram uma pesquisa da McKinsey, mapearam, se não me engano, 6 países no mundo inteiro. O Brasil foi um deles escolhido, acho que era Estados Unidos, França, Austrália, Japão, Brasil e mais um. E aí foram 6 meses de pesquisa, tentando mapear o sweet spot da Quicksilver. Era um garoto de 16, 18 anos, ainda pré-faculdade. E vieram com vários insights, vários inputs. Mas o que mais me chamou a atenção é que hoje, para essa molecada, na lista de prioridade dele de consumo, né, mudou muito do que era quando a gente era jovem, que você ter um bonezinho de uma marca, uma camisetinha de uma marca, você fazia parte da sua tribo na escola e estava tudo certo, né? Hoje, para um garoto, eu vejo pelo meu filho, iPhone é a primeira coisa que ele quer. Ele quer ter... Meu filho tem um iPhone melhor que o meu. Ele tem os gadgets todos, ele tem o fone de ouvido, ele tem o PlayStation, né? O tênis eu ainda vejo que é muito relevante para ele. Mas se ele tiver uma camisetinha branca da Zara... Tá tudo bem. Ele tá super resolvido. Se ele tiver com os gadgets dele, um tênis bacana. Ele pertence à tribo por ter os gadgets, né? Ele não precisa estar com a roupa para estar na tribo, né? E mais que tudo vira é funcional. É ali que você se conecta, é ali que você joga os jogos, é ali que você ouve seu som. Então... Talvez seja isso, né? A nossa geração era conectada muito à marca como um poder aquisitivo social. Exato. E eles realmente se conectam com os valores, com o que as marcas oferecem, os benefícios que eles têm usando aquilo ou não. Esse talvez seja o primeiro podcast que a gente vai fugir completamente do roteiro. Mas exatamente. Eu vou trazer aqui uma discussão, uma reflexão recente. É o seguinte... As pessoas buscam hoje cada vez mais por conexões emocionais com as marcas. Elas querem se relacionar com as marcas como se fossem pessoas. Eu amo ou odeio aquela marca. É assim que a gente se refere a uma, e o criador uma marca. Também, né? Isso é um super Total. Ponto, porque se o criador faz alguma coisa, o designer, né, o dono da marca faz alguma coisa que desagrada ao público, ele cai. Sim. É o amo ou odeio. Num cancelamento automático. E aí a gente vê marcas que... então, no passado, o jovem, né? Nós, jovens, consumíamos moda para a gente conseguir se conectar com aquela marca, porque aquela marca era o máximo, e aquela marca ia te levar, ia te automaticamente te inserir numa tribo. Se você tava com a calça jeans da Fórum, se você tava com, né, a polo da Ralph Lauren e o tênis da New Balance há 25 anos atrás, você era cool. Tava tudo certo. Você não precisava ter o telefone. Nem né? tinha. Não tinha. Nem tinha. Você não precisava estar com o carro do pai. Tava tudo bem. Você precisava estar vestido. As nossas conexões, os jovens têm buscado outras conexões com as marcas. E aí que eu vejo uma grande vantagem de um modelo como uma flagship, um modelo como os templos da Deus. Por quê? Porque eu não vou para lá a compra é uma consequência de toda a experiência que eu vou viver ali. Exato. Então, talvez eu olhe primeiro a camiseta, mas depois de almoçar com os meus pais, depois de ver um show, de estar com os meus amigos... Aí pode ser que eu vá e faça uma compra na consequência. Então, queria pedir para a Fran aí fazer essa pergunta para a gente entender mais como é que são essas flagships, né, Fran? Então, porque a gente estava vendo, Gustavo, a marca tem cerca de 50 lojas pelo mundo e 11 delas são consideradas essas flagships, que são os templos, né, segundo os clientes da Deus. Mas a loja aqui de São Paulo, ela tem um destaque especial, né? Voltando um pouquinho aí que você estava contando da história da marca, de como foi vocês trazerem ela para cá. Essa é a primeira licenciada da marca no mundo. Exatamente. Então, quem faz a gestão principalmente um grupo italiano, e vocês tiveram esse processo de negociação que você estava contando lá em Milão, com esses detentores, né, em prioridade, em maioridade da marca. E o que aconteceu? Como é que os caras conseguiram, assim, olhar para vocês e terem essa confiança de vamos sim investir no Brasil, vamos com vocês, cederam, né, nesse aspecto um pouco? E em especial, a gente queria saber como que é o marketing, né? Como que é a gestão do marketing com eles, por exemplo? Participam muito no dia a dia, interferem, determinam coisas, como que é essa gestão aí com o grupo? Então, foi uma relação bem curiosa, porque eu diria até que tratar com o italiano é meio parecido que tratar com brasileiro, assim, sabe? A gente é meio bagunceiro, topa várias coisas, tem uma certa flexibilidade, é diferente de tratar com o americano, por exemplo,
que eu tô muito mais habituado, né? E inicialmente, como eu disse, eles estavam super irredutíveis, porque a América Latina era um universo ainda meio inóspito para eles, que eles não conhecem muito, sabem das dificuldades da burocracia, da corrupção e tudo mais. Mas eu acho que o fator principal para eles cederem, né, foi essa união de expertise, né? Então tinha um sócio que conhece muito bem restaurante, um outro que vem de agências e conhece branding, marketing, e eu que venho desse lado do vestuário, que complementou o trio, né, para construir. Então, acho que mostrando essa credibilidade para eles, foram aos pouquinhos cedendo, né, entendendo. Uma outra condição que foi fundamental para a gente seguir nesse contrato com eles, eles a princípio disseram, vocês não vão produzir nada no Brasil, é 100% importado. E eu falei, opa, esse detalhe eu não estava sabendo, né? E aí eu lembro que a gente voltou pro Brasil, a gente não tinha ido ainda. Eu acabei me dedicando bastante, defendendo um case de todas as empresas que eu tinha atuado, né? De Nike a todas as marcas que a gente já citou aqui, que todas, sem exceção, produzem uma boa parcela do seu portfólio no Brasil, né? Eu diria que só as grandes marcas de luxo Explica, hoje, por favor, para a nossa audiência, o porquê que essas marcas produzem aqui. Eu acho que a primeira coisa é que é meio quase impeditivo, né? As taxas de importações são altíssimas, né? Exato. De um modo geral, você paga antecipado, então para o seu working capital, né? Seu capital de giro ficou horrível, que você paga na frente, daí tem 1 mês de frete, daí mais o desembaraço alfandegário, quando você vai ver, 2 meses depois o produto está entrando no teu estoque, você já descapitalizou e você ainda vai parcelar isso em 6 vezes. Então, é um drama, É né? um pouco difícil, É um né? drama, E acho que, assim, de uma forma ou de outra, não é à toa que o Brasil tem uma forte indústria manufatureira, né? Tanto para vestuário quanto para calçado, né? Acho que o governo faz isso para proteger o mercado local, mas, por outro lado, também o mercado não fica tão competitivo, porque é super protegido, então o mercado nacional não se desenvolve como o mercado asiático, e a gente fica vivendo aquela dualidade, né? aquele mundo meio distorcido, que a gente acha que é legal, mas não é tão legal assim. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Concordo totalmente com o seu ponto de vista. Para mim é uma falsa sensação de tá tudo bem, que a gente tá com a indústria protegida. Tamo nada. Tamo nada. É Tamo isso. super para trás. Concordo super. Não dá para competir. A gente, inclusive, nesse negócio da Deus, que eu vou chegar lá daqui a pouco, mas a gente tem a possibilidade de exportar para América Latina. Olha que não, legal. A gente tem, na verdade, para exportar para o mundo. A gente não tem preço para isso. Não tem. Então, a gente não tem preço. Nem para América Latina. Latina. Mesmo com o dólar batendo 5, a gente não tem preço para isso. Então, acho que esse é um desses motivos, né, da gente ser tão dependente dos órgãos públicos, né, da interferência, né, é um drama que a gente vive aqui. A gente tem que saber lidar com isso, como todo empresário no Brasil sabe lidar. E aí você, na Deus, conseguiu defender que você tinha que produzir aqui. A gente conseguiu defender. A princípio foi uma negociação bem difícil, e eles perceberam que a gente não seguiria adiante se não tivesse essa condição. Então foi definido ali, né, e até está isso em contrato, quais seriam todas as etapas dos processos de autorização das amostras, né, que seriam todo o processo de aprovação deles, né? Qualidade e tudo mais. Então, isso começou bem rígido no começo, a gente tinha que mandar sets, né, kits de amostras para fora, mas hoje eles já estão percebendo que a gente tem condições de produzir na mesma qualidade, no mesmo nível. A gente construiu uma confiança da parte deles, que agora a gente já não, nesses 2 anos de... Que ainda é curto, né? Mas eles já não estão mais pedindo nada. A gente segue bem à risca, né? Tudo que eles pedem pra gente fazer. Então... E no posicionamento da marca, como é que é isso? Eles também tiveram um guideline enorme no começo? É engraçado, porque de todas as marcas que eu atuei, a Deus é a mais solta, assim, sabe? Meu Deus, eu ia falar isso. Como que ela é solta em posicionamento e tão amarrada em produto? Porque as outras é o contrário. Mais fechadas em comunicação e meio que fecham o olho pro que tá sendo feito de produto. Eles querem manter a imagem, né? Mas manter a imagem. Imagem é tudo. Foi engraçado, quando acho que a gente tinha recém-assinado com eles, a gente começou a desenhar o plano, tudo, e falou, a gente quer receber o guide de vocês, né? Qual que é o guide de marketing, então... E a resposta foi essa, o guide é não ter guide. This is so a gente escolhe as pessoas certas para desenvolverem os negócios da forma certa, né? Então eles já confiaram em você. É lógico que a gente aqui não está falando da Deus, não é uma empresa tão estruturada como grandes marcas, pelo menos as quais eu já atuei no passado, né? É uma marca que está crescendo, é uma empresa que tem menos de 20 anos ainda, então é um grupo de australianos e agora os italianos que fazem parte, quase uma família, porque é um monte de amigos que toca o negócio.
E eu acho que tem um longo caminho pela frente e provavelmente, à medida que a empresa vai crescendo, eles vão se estruturando ao ponto de repente ter guideline para tudo, né? Mas talvez não. Acho que como você está que falando, não, como a empresa nasceu assim, talvez tenha essa questão do lifestyle tão forte, é tão bem definida, que tem uma abertura maior aí. E outra, quando a gente fala de comunicação, eu te fiz essa pergunta porque é muito específico, né? A gente tem particularidades de cada cultura, de cada país, que sempre as marcas, mesmo vindo de fora, têm que se adaptar. Então, eu perguntei nesse sentido porque eles tendem a controlar um pouco. Eu trabalhei em empresa internacional também, eu sei. Principalmente nessa parte de comunicação, é tudo muito controlado, mas uma hora que eles veem que está bem consolidado, funcionando para o mercado e alinhado com o que é feito lá fora, né? O mindset segue mesmo com essas adaptações, eles dão uma relaxada mesmo. Exatamente, Né? acho que foi isso que aconteceu. No começo a gente seguia by the book, né? Por mais que não tivesse um book, mas seguiam. A gente seguia, né? Tentava fazer, eu pegava os mesmos assets, os mesmos ativos que eles forneciam, porque eles têm, eles não são também uma bagunça completa, claro. Né? Tem todo um drive onde você tem acesso a todos os conteúdos por coleção, né? Eles soltam comunicados semanais que eles consideram de Global Push. Tudo que tem um Global Push, todo mundo no mundo tem que postar. E aí, o que é curioso da marca é que eles dão muita abertura para as ações regionais, né? Então, o Brasil gera muito conteúdo que vira Global Push e eles postam isso em todas as redes sociais do mundo. Olha que legal. Então, acaba ficando um universo super conectado, mesmo onde você vê o que o Japão está fazendo, o brasileiro está vendo o que o Japão, o que o australiano, e por aí vai. E aí a gente foi construindo. Ou seja, realmente. dentro das marcas de lifestyle, ela é uma das marcas que está conseguindo usar o digital a seu favor. Sim. Né? Usando principalmente Instagram. Bem. Que bom. E a Deus, por incrível que pareça, ela faz um trabalho um pouquinho diferente com rede social. Assim, enquanto a maioria das marcas acaba numa Nike, por exemplo, é uma marca, acho que tem Nike BR, né? Não tenho certeza, mas eles são super fechados, é um global brand, uma página global e serve para o mundo inteiro. A Deus não só, cada um pode fazer a sua própria página, lógico, mediante, né, vários guidelines ali de estética, mas cada página tem um nome. Olha que legal. Cada templo tem um nome. Então, o nome o nome do templo é dado pelo fundador da marca. Depois que você abre o templo, o fundador vem, conhece o templo, vive aquele universo e volta para casa, pensa, reflete e dá um nome super fora da curva. Ele que batiza. Ele que batiza. São todos nomes diferentões. Então, no Brasil é The Mansion of Munificence, que é a mansão da munificência. Que é mansão porque a gente era uma antiga residência, e munificência porque é cortesia, generosidade, que ele sacou isso do Brasil, do brasileiro. Poxa. E aí tem o portal das atividades pós-modernas, sabe? Tem a casa, é tudo uns nomes super diferentes, mas que faz parte de todo esse lifestyle, né? Esse ecossistema da marca, dos fundadores, né? A marca respira muito o DNA dos dois fundadores. Que legal. Então, que são australianos, né? Que são australianos, Pegando posicionamento, falando de uma marca que tem um nome que é super fácil de falar em português, mas que não é brasileiro, né? Não é português. Então, como é Deus? O que é Deus para o consumidor que não conhece a marca? Como é que vocês trabalharam isso? A gente ainda está num processo árduo de construção de marcas. A gente começou a perceber isso muito no Morumbi. Tem muito cliente que entra no shopping e pergunta se é uma marca cristã. E então a gente tem que fazer, né, reeducar, né, o consumidor, explicar para ele do que se trata. Enquanto na flagship a gente usou o nome Deus Ex Machina, que fica um pouco mais fácil de você entender que não é uma marca chamada simplesmente Deus, que tem uma expressão um pouco mais extensa. No Morumbi é Deus. É Deus. Tanto é que a gente está questionando se a gente não deve deixar o outro logo, onde tem o nome extenso da marca, aí pelo menos o cara entende que é uma coisa um pouco diferente, não só uma palavra chapada a Deus. Né? É isso. Então, às vezes as pessoas precisam. E por incrível que pareça, é o único lugar no mundo que ele tem esse significado, né? Então, é lógico, Deus Ex Machina vem de origem grega do latim Deus é Deus, então tem esse mesmo significado. Mas todos os outros idiomas isso não existe. Então no Brasil a gente tem que ter ainda esse diferencial de tentar separar as coisas, né? Não gerar confusão na mente do consumidor.
E não gerar confusão mesmo, porque o consumidor não sabe. E às vezes ele vai chegar, né, em casa, enfim, olha, comprei a camiseta da Deus, mas peraí, isso aí não é o que você está pensando. Então, é importante esse papel da educação. Sim. O quanto a gente tem que educar quando a gente fala de uma marca internacional que está numa nova cultura, né? Entender e adaptar para essa cultura. E até aproveitando esse ponto, a gente já pode conectar com a próxima pergunta. Porque exatamente, ela foge do roteiro, eu trago de volta. Não, porque é um podcast de marketing, apesar de tudo, mas a gente está tendo um papo incrível. Mas é porque realmente falando dessa parte do cliente, quando você pensa numa marca que tem um lifestyle como a Deus, uma cultura tão, né, pré-estabelecida ali, um universo, tem uma essência tão bem definida, como que vocês transmitem esses valores para o público, nesse sentido que é uma marca que parece ser menos comercial e tem um processo mais orgânico de existência, de atrair esse consumidor. Então, como nesse desafio que a gente vê no mercado hoje, de tantas marcas e tanta gente ali presente, rede social, em canais de comunicação, que é um desafio manter esse público fidelizado. Uhum. Então, como que vocês pensam isso dentro da Deus e dentro desse universo que é a marca? Sim, essa é uma ótima pergunta. O que eu sempre falo para aqui, para as pessoas que estão comigo, né? O ideal não é a gente vender muito, é a gente vender para sempre, né? Porque vender muito pode ter um risco muito grande nesse... Ainda mais no Brasil, né? Onde a discrepância social é muito gritante, né? Então, você tem que saber segmentar bem tua marca, né? Como trabalhar ela nos diferentes canais sem de alguma forma comprometer, né, a sua essência, a sua distribuição. Para a gente ainda é tudo muito novo, né? Estamos com 2 anos de marca. A gente, de fato, a gente não quer massificar a marca por enquanto. A gente trata a marca com posicionamento super premium. Mas, por incrível que pareça, o brasileiro está muito inserido, né, no que está acontecendo lá fora, né? A gente, antes de abrir aqui no Brasil, a loja já estava com logo, mas estava em obra. Já tinha milhões de pessoas querendo saber quando a gente inaugurava, porque já tinha visto o logo. E os caras chegavam de boné, de camiseta. Então, tem uns brand lovers, né? A marca tem esse carisma com aquelas pessoas que se identificam com design, com motocicleta, com customização, com surf mais lifestyle, não aquele surf competitivo que outras marcas exploram. Então, a gente já tinha uma base de fãs muito antes da gente começar a desenvolver a marca aqui no Brasil. E a gente tenta trabalhar esse público com muita fidelidade, né? E a gente criou uma coisa interna nossa que a gente chama de Deus Family, né? Então, Deus Family são aquelas pessoas que a gente selecionou a dedo, que já viraram amigos nossos, mas que de alguma forma têm uma afinidade muito grande com a marca, até antes da marca existir no Brasil, e que nos ajudam. A gente faz reuniões de feedback, eles discutem com a gente. São tipo conselheiros da marca. Eles têm condições especiais na loja, e às vezes eles são fotógrafos ou... eles acabam trabalhando para a marca também, né? Então, esse é um trabalho que está sendo super bacana. E eles acabam sendo nossos early adopters, né? Eles são as pessoas que ajudam a desenvolver a marca dentro dos seus diferentes nichos, né? De cada um, né? Tem um artista, tem um surfista, tem um chefe de cozinha e por aí vai, né? Muito legal. Como vocês estão com essa proposta de entrar de forma qualificada no Brasil? Entendo que isso reflete no canal de distribuição, né? Vamos falar um pouquinho aí do atacado. Você falou agora, né, do cuidado que a gente tem que ter para onde a marca vai chegar. O mercado de surfwear, que é o mercado de sua maior experiência e é onde, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, a gente sabe que tem um canal de atacado muito marginalizado, não profissional e que não favorece, na verdade, joga muito contra as companhias. E que, na maioria dos casos, deteriora um posicionamento da marca. Não tem nem outra palavra para dizer. Estou tentando buscar um termo aqui, mas é o deteriorar de fato o posicionamento. Não faz sentido você ter uma loja no Shopping Guatemi e vender, né, numa multimarca lá no extremo da Zona Oeste de São Paulo. Não, isso não é o mesmo posicionamento. Como é que vocês querem, no Brasil, expandir, mantendo o posicionamento, mas tendo este canal de atacado do surf, do lifestyle, que é um canal que não tá... um canal precário. Sim. Não é um canal que está qualificado. Quando a gente desenhou esse plano de negócio lá atrás, né? Hoje a gente tem 5 unidades de negócio, né? A gente tem o restaurante, a gente tem a loja flagship, a gente tem a loja Morumbi, a gente tem o e-commerce, a gente tem o atacado. A gente já sabia que o atacado seria a nossa operação mais enxuta, pensando nesse trabalho mais premium, mais direcionado, né?
Além disso, a gente nunca olhou, e vamos continuar não olhando, o canal de surf como nosso principal canal de distribuição. Então, a gente quer buscar lojas, né? E não que seja fácil, né? Porque tá cada vez mais difícil achar lojas boas multimarcas, né? Sim. Achar lojas que falam de uma forma relevante com esse público jovem e vai trabalhar com marcas casuais, moda casual, que tem uma pegada um pouco descolada, que não seja tão coxinha, tão quadradinha. E tá sendo um grande desafio. Então, por mais que a gente tenha feito um plano que já era bastante conservador, hoje eu tô vendo quanto desafiador ainda é esse plano, mesmo sendo super enxuto. Então a gente está trabalhando de forma bastante selecionadora. A gente tem 15 lojas só porque ainda. seria aquela loja, aquela boutique mais transada da pequena cidade, Exato. Né? De uma no cidade interior média, é muito mais pequena. fácil você encontrar. E às vezes você acaba cedendo um pouco a tua questão do que você considera uma loja ideal, porque você entende que ali é o destino do jovem, é o que funciona, onde né? funciona. Localmente. Exato. Mas as grandes capitais é muito difícil. São Paulo a gente abriu 2 lojas até agora. No Rio não abrimos nenhuma loja multimarcas até hoje. Olha. Por não encontrar uma loja que, de certa forma, fale a nossa língua, ou esteja, né, permeia o nosso DNA. Como esse mercado tá ruim, não? Mudou muito. E isso que eu não tô falando do mercado de surfwear, né? Eu tô olhando realmente o mercado moda. street, fashion. Lógico que tem uma outra loja de surf que a gente vende, que a gente acha super bacana. Mas é um canal que tá bastante limitado. E a gente tem um cuidado muito especial também. Hoje o nosso price point é muito mais elevado que as marcas tradicionais de surfwear, então acho que a gente nem se encaixaria muito bem. O atacado para vocês, na verdade, vai servir como uma estratégia de capilarização da marca, de vocês chegarem em novos nichos, em novos públicos, sem esforço próprio, sem franquia, sem loja própria. É uma forma também, às vezes, lógico, pelo interior, né? Tem muita cidade no interior, onde, como a gente falou, que tem essa oportunidade e que dificilmente eu vou chegar a abrir uma loja própria minha lá, né? Então, é uma forma de ter capilaridade e, às vezes, de falar com o público, né? Quando a gente está às vezes, muito segmentado, surf, skate, surf, moto, arte. Mas, por exemplo, citando um caso que a gente está em vias de fechar agora, é a Cartel 011, que é muito voltada para fashion, né? Para uma moda ditando tendências e tudo mais, mas que eles enxergam como um potencial muito grande e vice-versa, né? Da gente atuar em conjunto ali. Então, esse é o tipo de perfil de distribuição que a gente está buscando. E aí a gente se depara com uma marca com essa dimensão, com uma personalidade, com um branding tão forte e internacional, mas com um requinte de uma simplicidade muito genuína, assim, essencialmente falando, né? E aí a gente acaba se perguntando, assim, como é que ela chegou por aqui de uma forma tão discreta, tão low profile, sem alardes, né? A Deus, como você falou, vocês colocaram o logo primeiro ali na porta, estavam tocando a obra, depois abriram, e tudo que eu vi a respeito da marca e do que eu conheço aqui, né, morando em São Paulo, eu não vi nada, assim, grandioso, né, para falar que vocês estavam chegando. Então, isso foi uma estratégia de marketing de vocês, ou estava relacionado com a marca? É sempre assim que se abre um espaço, um templo? Como que isso acontece aqui? Ou não tinha como ser de outra forma, Gustavo? Não, o que eu acho, eu vou remeter essa minha ida para Bali há 10 anos, né? Quando eu entrei nessa loja e eu fiquei encantado com aquilo, não só pela experiência em si, mas tudo me pareceu muito verdadeiro, sabe? Autêntico. Eu acho que quando você se propõe a fazer uma coisa que é verdadeiro, que é autêntico, o consumidor saca, percebe e se fideliza sem você fazer tanto esforço, né? E eu acho que a Deus tem esse potencial, sabe? É isso, eu vejo, a gente esteve na Austrália visitando o Headquarters, né, no final do ano passado, e primeiro que eles nos receberam, nunca tinha recebido, eu como executivo de grandes empresas, nunca tinha recebido dessa forma como fui recebido lá, tapete vermelho, literalmente, tanto é que eles fizeram questão de levar a gente para casa de um dos fundadores lá em Bali, para conhecer. E você chega lá, você vê um tiozinho de 70 e poucos anos, todo grisalho, que já fez de tudo na vida. Ele é mais lesado que qualquer outro. E anda de moto, e surfa, e respira aquilo, né? De uma forma que você fala, cara, é isso. Que delícia. É isso, é verdadeiro. É verdadeiro. Tinha uma moto para cada um, tinha uma prancha para cada um, a gente ficou andando de igual para igual com eles e...
Quer dizer, depois de 20 anos, é muito verídico, né? Eles, de fato, representam o que eles vivem, Eles né? são a personificação desse Exato, conceito exato. todo, né? Eu acho que isso faz com que a marca acabe... É lógico, a gente está falando ainda de um público consumidor muito fidelizado, muito segmentado, né? À medida que você vai indo para o mainstream, cada vez mais você tem que saber se comunicar melhor nesse sentido. Mas eu acho que, por enquanto, a gente ainda está conseguindo navegar de forma orgânica e ainda assim sendo relevante para esse público, né? A junção restaurante e loja funciona muito bem também, né? Então, a gente tem um chefe que ele já é um mainstream, né? Ele teve em programas da Globo, foi... Masterchef, o da Globo é o Mestre dos Sabores. Mestre dos né? Sabores. O qual ele foi campeão. Então, aí a gente monta um restaurante com mais de 200 lugares, né? Que tem esse nome por trás. Então, eu acho que essa união é interessante, porque normalmente restaurante, né, a gente sabe que tem um ciclo de vida que pode ser curto, né? Ele ganha aquele hype, vira a bola da vez, chega uma hora que São Paulo tá cada hora trazendo coisas novas, né? Perde o momento, né? Eu acho que essa união, restaurante e loja, né? O restaurante traz o público, traz essa massa, né, de pessoas para a loja diariamente, e a marca, a loja, dá longevidade para o negócio, dá veracidade para o negócio, né? Então, acho que essa combinação funciona muito bem também. E faz com que a gente ainda consiga trabalhar de forma orgânica, porque não necessariamente as pessoas que comem lá são pessoas que estão alinhadas a esse perfil de público que a gente quer atingir. Que conheça a marca, mas né? ainda assim ajuda no awareness, né? Lógico, é um ticket médio um pouco mais alto do restaurante em si, então a gente acaba trazendo pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco mais elevado, e acho que ajuda no conceito como um todo. Gustavo, você falou de comunidade, né? Do cuidado que a Deus tem para manter e zelar por tudo, todos esses valores. Eu entendo também o receio deles lá atrás, a ressalva deles, né? Quando você fala no começo da conversa que eles, será que a gente vai para a América Latina? Porque, de fato, os valores são muito fortes. Como que eu vou manter esses valores, né, em outro lugar, distante de mim? E aí, quando a gente fala de um nicho de mercado muito específico e de um grupo de cliente que você quer recorrência, eu entendo que CRM é o driver principal para Deus. Não Deus Brasil, mas a Deus como um todo. O CRM deve ser o principal norte. Então, eu queria que você contasse para a gente, primeiro, qual é o driver de CRM que você tem de fora, né? Se é, de fato, uma das atividades de marketing mais importante para Deus. Eu, como especialista, entendo que deveria ser. Então, vamos agora ver se vocês passaram na prova. E o que vocês fazem aqui no Brasil que está dando certo? Sim, tá? De relacionamento com o cliente. Eu acho que a gente ainda está em recuperação, né? Se a gente não passou na prova. Meu Deus, tá bom, vamos lá. Não, mas a gente foi muito mais uma questão sistêmica do que de gestão, né? Primeiro a gente não conseguiu ter um sistema único que trabalhasse bem a parte de F&B, Food and Beverage, e confecção junto. Então, a gente trabalha com 2 sistemas diferentes, o que já é uma grande perda, porque a gente tem uma massa crítica de consumidores que frequentam o restaurante, que a gente não consegue integrar a cooperação do vestuário. Então, a gente ficou durante um bom tempo tentando achar uma forma de unir essas bases. A gente até hoje não consegue. A gente adotou uma plataforma de CRM que veio já junto ao nosso RP, e a gente viu que foi uma decisão errada. Então, a gente está nesse momento falando com alguns players de CRM, como um CRM Bônus, a gente está falando com outra chamada Dito, também em vias de firmar com um desses players, e aí sim começar a ser mais ativo nesse sentido, né? A gente consegue atuar bastante com CRM através do digital, né? A gente, inclusive, tem uma empresa de performance que ajuda a gente bastante nisso. Mas esse eu diria que a gente ainda está dando cabeçada, tem um trabalho super importante. O mailing hoje de eventos e desses VIPs, Deus está onde? Se ele entra pelo restaurante, ele ainda está meio offline, né? Okay. A gente tem uma database que é como é que chama? Esqueci agora o nome da... ZigPay. Então, a gente tem uma database do ZigPay, que a gente tem lá CPF e tudo, mas a gente não tem muitos dados de o que ele consome, se ele comeu brunch, almoço, jantar, quanto ele gasta. E a gente tem uma base de clientes da loja e do e-commerce, né? E aí sim a gente consegue ler exatamente o que ele compra, como ele compra, quanto tempo ele não compra, né?
E é só que a gente consegue ainda falar melhor com ele através do e-commerce, né, da nossa solução digital, do que unir todas as soluções numa única base. Você sabe que esse entrave que você coloca agora é um dos entraves que eu já escutei de alguns negócios na decisão de expandir, de criar essas lojas experiências. Por quê? Porque eu vou ter 3 POS, eu vou ter 3 pontos de venda ali, cada um para uma dinâmica de negócio. E aí, como é que eu junto tudo isso? Então, eu não estou falando com um cliente só, não, mas eu preciso falar com um cliente só. Essa é uma dor recente dos negócios que querem ter espaços de lifestyle. Porque todo mundo nasceu para ter um ponto de venda, para ter uma origem de dado, que é o caixa ali da loja. Vai lá, vai vender e acabou. Não, mas agora eu tenho dado do cliente do restaurante, do hotel, para onde eu vou, né? Eu vejo o JHSF sofrendo e batendo a cabeça também em como criar essa jornada de cliente que ele vai acompanhar desde quem comprou um empreendimento imobiliário até quem comprou uma roupinha no CJ Shops, né? Esse mesmo CPF. Mas é um cuidado que, de fato, essas marcas têm que ter, porque vamos voltar. Quando a gente trabalhou junto lá no Surfwear, a gente não falava de CRM, né, Gustavo? Não. CRM era... imagina, as pessoas, aleatoriamente, a tribo de consumidores, ela ia atrás da gente, era uma loucura. Então, você fazia um evento, tava todo mundo lá. Você fazia a festa, tava todo mundo lá. 95% da distribuição naquela época era multimarcas, né? Então, Exato. você não falava com o consumidor diretamente, exceto uma ou outra loja física, né? Sim. Então, hoje, lógico, está mudando bastante. Temos né? e-commerce, tem shop, né? Tem ponto físico. Então, tem que conectar todo mundo para garantir, para manter toda essa alma de vocês, né? Sem dúvida. E aí, dentro desse contexto, a gente sabe que não dá para fidelizar e construir relacionamento com clientes sozinhos, né? Vocês tiveram também que trazer parceiros, trazer marcas para dentro do negócio. Como que é essa decisão de vocês trazerem marcas, né? De ter parceiros ali dentro do Templo Deus? Vamos falar da loja comercial, vamos falar do Templo. Sim. A gente tem diferentes níveis de parceiro, né? O restaurante por si só já trouxe alguns grandes players, né? Que ajudam a gente desde a montagem da loja, né? Grandes marcas de cerveja, marcas de destilados, né? Que já são contratos de longo prazo, inclusive, que funcionam super bem. Na parte de marca, a gente tem desde parceiros que são mais voltados para o surf, até aqueles voltados para motores, né? Então, a gente teve já parceria com a Ford, que foi 1 ano de parceria. Estamos com a BMW Motos. Estamos fechando uma nova agora que a gente não pode falar para 2024. E é engraçado que muito dessa prospecção, que acaba não sendo uma prospecção efetiva, ela ocorre através do network no restaurante. Olha, eu pensei isso, as pessoas vão para lá e falam, eu quero estar aqui. Se encantam com aquele, nossa, como é que eu queria conhecer os donos? E dali começam a surgir os papos, as ideias, e aí a gente começa a desenvolver um monte de parceria. E eu te confesso que esse é um lado que a gente está fazendo muito bem. A gente está pecando no CRM, mas estamos funcionando com parceiros estratégicos. A gente, inclusive, acabou de fazer um evento no estádio do Pacaembu, que está em obras agora, né? Vai estar uma nova concessão ali. E foi tudo através também de networking no restaurante, onde a gente conseguiu levar milhares de pessoas para dentro do estádio, no antigo campo de futebol, para fazer um evento de motocross, onde todo mundo participa, né? A marca tem esse lance de fazer... Nada é muito competitivo, é tudo meio que diversão. Então, você chega lá, se você pilotar sua moto, você faz seu circuito, você marca seu tempo. Então, isso vem de network muito trazido. Lógico, a marca tem o seu carisma, o seu desejo, acaba muitas pessoas vindo atrás da gente, mas o ambiente que a gente gera, né, nessa experiência, ela acaba tendo uma via de 2 mãos. A gente se beneficia muito dessa experiência, das pessoas que estão lá, se sentem à vontade. Tem gente que liga o laptop às 10 da manhã e sai final da noite. Então, ele passa o dia trabalhando lá, né? Então, a gente gera muita conexão ali. Então, muito dessas parcerias estratégicas vem através desse ambiente, desse ecossistema que a gente criou ali. Muito legal. E quando a gente está falando de marketing de experiência, né, voltado para o cliente, dentro da Deus, assim, como que vocês pensam isso? Principalmente aqui, que você estava falando dos desafios, né, entre a loja de Pinheiros, que é uma das flagships da marca no mundo, mas também uma loja de shopping. Como que vocês pensam em comunicar o conceito da marca para esses 2 lugares que são diferentes e, ao mesmo tempo, trazer o cliente para esses 2 lugares? E até balizar o cliente, né?
minimizar a dissonância cognitiva dele. Porque Sim. imagina, eu saí da flagship e de repente entrei Numa loja no menor. Morumbi. É. Eu saí da Deus Ex Machina e entrei na Deus, né? Uhum. E aí, Ex Machina, então É. como é que fica? Você não sabe que a decisão da loja do Morumbi foi uma decisão bastante difícil. A gente não estava preparado ainda para isso, né? Nem estava muito no nosso radar abrir uma loja de shopping tão cedo. Quanto tempo tem essa loja? Tem Gustavo? 4 meses. A gente abriu em maio, junho desse ano, né? É. E, mais uma vez, foi através de conexões geradas ali no restaurante. Alô, network! O restaurante, marca, Por vocês favor. querem ser sucesso, Exatamente. abra um restaurante. E sejam bons de network. E os shoppings estão cada vez mais buscando, né, esse 360, onde tem também experiência. O consumidor não vai lá só para fazer compra, ele quer vivenciar coisas diferentes. Tanto é que a nossa conversa com o Multiplan começou deles querendo que a gente abrisse um templo no Multiplan. E a gente falou, não, isso está fora de cogitação, os templos normalmente estão em lugares atípicos de varejo, é uma dos direcionamentos que a gente recebe, não precisa abrir num lugar óbvio, abre num lugar diferente, que você vai virar destino no matter what, né? E aí a gente falou, não, shopping não vamos abrir um templo em shopping. Mas eu acho que eles queriam tanto a gente lá, né, pelo que a gente já tinha construído, que a negociação foi meio fora da curva e acabou sendo bastante tentador pra gente. A gente sabe que pra gente crescer, né, com a marca no Brasil, a gente não vai conseguir abrir 10 templos aqui. Primeiro que é caro, segundo que requer a presença, né, tua na região, na comunidade, né, a gente acredita muito nessa comunidade. Então, se a gente for abrir um templo no Rio, por exemplo, não adianta pensar que o Gustavo vai chegar lá no Rio e vai dormir. Eu não conheço o Rio de Janeiro como o carioca conhece. Eu não estou inserido naquela cena. Então a gente sabe, se um dia a gente for abrir templo em outras cidades, a gente vai ter que ter um parceiro local, né? Então uma forma mais fácil de crescer são através de lojas menores. Também não é à toa que a Deus Mundo afora tem muito mais lojas de vestuário exclusivamente do que Templos, os né? templos, né? Então a gente foi uma tacada, foi um conjunto de fatores, desde uma boa negociação até essa tentativa, esse conhecimento nosso, que é uma forma de crescer através de lojas menores, que a gente acabou abrindo essa do Morumbi e, por enquanto, tem dado certo. O cliente, você já entendeu se você tem o mesmo cliente ou são novos clientes? São novos clientes. Lógico Muito que ainda bom. tem um crossover, mas tem muito cliente novo, né? Aquele cliente que não frequenta. São Paulo é uma cidade muito grande, né? Muito Exatamente. regionalizada. Que não vai até Pinheiros. Não vai até Pinheiros, E a gente tem esse drive de shopping, né? Tem muitas pessoas que adoram frequentar o shopping, né? Resolve a vida no shopping. Exato. E então, tá sendo uma experiência ainda super recente, né? São 4, 5 meses. Mas tá sendo bastante interessante. Gustavo, hoje, se você tivesse que voltar um pouquinho no tempo, você se imaginaria tendo uma marca de roupas dentro de um restaurante? Bom, eu Lá conheci... atrás, antes de conhecer Deus. Antes de conhecer a Deus. Deus. Não, talvez não. Acho que Essa não. conexão, ela era inusitada, né? A gente não imaginava essa combinação, esses dois mundos juntos. Eu vou comer e vou comprar uma roupa. Mas No máximo você tinha uma decoração. Mas é meio né? que a gente tá falando, pode ser há um tempo atrás como inusitado, mas hoje é um conceito meio comercial de um shopping, né? Que ofereça isso não tudo, é que Deus né? criou a roda, né? Nesse sentido, porque invariavelmente já passou em alguma outra loja que vendia móveis ou E tivesse um tinha café, um um restaurante. restaurante. Mas eu acho que essa proposta de ser verdadeiro, né? Então, a gente chama de Deus Café, né? Onde é o Deus Restaurante. É tudo bem pensado, bem estruturado, o detalhe do talher do jogo americano, do prato, da comida, da forma como você se comunica, que faz o lugar se tornar especial, né? Então, eu acho que eu nunca imaginei que eu estaria atuando num negócio desse formato, mas que hoje é um case de sucesso. Não, e como a gente está falando de templo, de Deus, de religião, religiosidade, assim, é como se realmente a marca fosse uma religião para os seus clientes dentro do templo, né? Os clientes brasileiros, você acha que eles são mais fiéis ou tão fiéis quanto os clientes da Deus pelo mundo? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei nem se eu sei responder. Mas o brasileiro é um perfil, primeiro é um público bastante consumista, né? Não é à toa que as lojas em Miami são invadidas por brasileiros, né? Então a gente é muito ligado em marca, em moda, né? No que acontece mundo afora. Então eu diria que sim, eu acho que é tão fiel quanto
Se não mais, talvez, mas eu acredito que sim. Você acaba vendo as pessoas, né, no lugar, assim, lá no templo, por exemplo, em Pinheiros, você vê uns rostinhos que são recorrentes ali no Sim, restaurante, muito. na loja. Tem bastante. E o que eu acho curioso, a gente faz uns eventos, às vezes como esse do Pacaembu, o que vai de gente vestida de Deus. Aí. Da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. É. É que nem você vai num show de Metallica, tá todo mundo de Metallica, sabe? É. Que você tá fazendo uma homenagem àquele negócio. É engraçado, e acontece mesmo. Assim, você vê É uma religião mesmo, acaba- né? é De conexão como com a se- marca, com os valores. Então as pessoas Exatamente. seguem mesmo porque se identificam. Exatamente. Gustavo, tem um ponto de trabalhar uma nova marca internacional no mercado brasileiro, que é a pirataria, Uhum. né? Que é a falsificação. A gente sofreu isso juntos na Quicksilver lá atrás. Queria saber como é que vocês na Deus estão... Se já passaram por algum caso, como é que vocês estão se preparando para isso? Acho que ainda é muito recente. A gente não, pelo menos não que a gente saiba, a gente não vivenciou nenhum Ainda caso não ainda. foi atrás. Não, Uhum. Assim, lógico que a gente sabe que no médio e longo prazo a gente vai ter que começar a tomar alguns cuidados, principalmente com exposição de logotipia, né? O nome é forte, então, invariavelmente, a gente vai acabar sendo copiado, falsificado, e a gente vai ter que ter esse cuidado de tentar, né, trabalhar proteger, bem a marca. né, O bom da marca é que a marca tem vários logos também, ela não tem um logo único. Ela tem o logo institucional, mas ela brinca muito com logos, né? A gente tem essa liberdade de trabalhar com diferentes logotipias, o que minimiza um pouco esse risco, mas ainda assim, eu acho que a gente está muito sujeito a isso. Isso vai acontecer e lá na frente a gente vai ter que saber lidar com essa questão, né, que é muito comum aqui no Brasil. Então, pegando também o gancho das marcas internacionais que vêm para cá e acabam usando uma ferramenta que vocês talvez não tenham explorado muito ainda, eu queria entender o porquê, que são os influenciadores. As marcas internacionais, vão pegar exemplo da Dolce & Gabbana, né, onde a Francisca trabalhou muito tempo. Um dos pilares principais para ela criar todo o posicionamento que ela criou aqui foi através dos E influenciadores. celebridades, né? E celebridades. A Deus não tem usado ainda dessa ferramenta. com Corre muita força. meio Até por a gente fora, conversou né, um pouco nisso. disso. Sim. E agora eu tô entendendo que talvez eu não precise, porque eu tenho uma comunidade muito forte, mas ao mesmo tempo eu tenho novas tribos que eu preciso chegar. Como é que você vê os influenciadores, marketing de influência para Deus Brasil? Esse é um ponto interessante. Eu sei, é pergunta de $1 milhão. Quando a gente fala da questão de você ser verdadeiro, né? Você vender uma imagem verdadeira, né? Quando você começa a criar relações com influenciadores, se essa relação não for verdadeira de fato, e essa é a visão da marca, não vale a pena explorar. Então a gente nunca vai pagar alguém para falar da sua marca se não tem uma relação já construída, né? Então a gente tem uma pirâmide de como a gente se relaciona com o público, né? No topo da pirâmide são nossos atletas. Então o atleta foi escolhido por nós para nos representar, né? Seja de surf, de moto, ou até às vezes um embaixador o Dário, por exemplo, é um embaixador. Ele é chefe de cozinha, é um belíssimo surfista, também anda de moto. Então, uma vez que a gente criou, né, eles são os topos da pirâmide. Então, eles falam da marca, a gente pode usá-los para falar de um produto, para falar de um projeto, para falar de um... Mas existe essa relação já pré-definida. A gente, no Brasil, a gente está começando a convencer, porque lá fora eles abominam essa relação com influenciadores, a gente está começando a explorar isso, que é o que a gente chama de micro-influenciador. Então, é aquela personalidade que, de fato, tem muita relevância naquele segmento que é muito específico. E a gente tem, né, a gente definiu 4 personas que a gente atua, que é o surfista, o motociclista, o artista e a mulher, né, que a gente tem a linha Deus Women também. Então, dentro desses 4 universos, a gente está começando a buscar micro-influenciadores que, de alguma forma, vão ser muito relevantes, mas ele não atua no mainstream, só conhece quem, de fato, navega naquele universo específico. E esse já está sendo um passinho já mais ousado para Deus globalmente, que a gente atua no Brasil, porque o Brasil, mais que eu acho que qualquer outro país, ainda vive muito, né? É uma cultura já, Marketing de né? influência é muito forte. É muito forte, é. E ao mesmo tempo você elege, né, escolhe pessoas que vivem
o que a Deus representa, Sim. né? Não é uma questão desconectada, você não Sem está só dúvida. se valendo da imagem, Sem da dúvida. influência, mas sim de uma pessoa que vive esse conceito. Mas a gente tem uns casos curiosos, assim, né? Isso foi mais, principalmente no começo. E um global lá para Deus. E aí, a assessoria de imprensa do global, pô, vocês conseguem dar um produto? Não. A gente não quer dar produto. E aí o global ia e comprava o produto. E a gente rezava para esse global não postar o produto. Não apareceu Por usando! favor, Pelo amor de Deus, use, não posta. use. Mas é que ele fazia. Acabava fazendo um ou outro, né? Mas, quer dizer, era um anti-marketing quase, né? Mas é isso, a gente tá prezando por uma marca que a gente quer que tenha um posicionamento, porque não é só porque ele tem 1 milhão de seguidores que a gente quer que ele fale da gente, né? A gente não quer virar mainstream da noite pro dia. Até porque é muito pequeno, vamos, né? Então é um mindset nosso que a gente herdou lá de fora. Eu acredito muito nisso, eu gosto muito disso, sabe? E tem funcionado, né? Não, e é bacana você falar disso, porque isso também é marketing. Não é porque existe uma suposta, que a gente até brinca bastante aqui, fala da caixinha de ferramentas, que elas têm que ser usadas da mesma forma. Sim, exato. O marketing, ele tem que ser trabalhado ao favor da marca, tem a ver, e principalmente transmitir exatamente o que você está falando, essa veracidade, essa verdade para o público que consome, que geralmente vai se identificar com esse tipo de valor. Né? Provavelmente a pessoa que vá até a Deus, que goste do lifestyle que a marca representa, não se identifica com qualquer influenciador só porque é uma pessoa grande, né? Exatamente. É isso. Ele não vai ajudar nem no brand awareness e nem na conversão. Exatamente. Então, pra quê, né? Quando tem um quadro em branco, assim, um quadro sem histórico, é muito mais fácil de você parar e desenhar do que você já chegar e, não, tá todo mundo fazendo, a gente tem que fazer também. Só que, a professora, isso só é possível porque a Deus tem um posicionamento, valores autênticos muito fortes. Quando não se há valor, quando não se há posicionamento, eu preciso do influenciador para vender. Você não é profundo, porque aí eu preciso que as pessoas influenciem os outros para vender meu negócio. Isso, agora, se eu tenho valor autêntico, desculpa, falem bem ou falem mal, mas assim, falem de mim, do meu jeito, isso, na minha exatamente. estratégia. Sensacional. É isso. E quando a gente pensa no futuro da marca, por exemplo, Gustavo, para que lado você olha? O que falta na sua visão, assim, de toda a sua trajetória em moda, em outras empresas, mas o que falta ainda atingir na Deus, comunicar ainda na Deus, que para você é uma meta? Eu acho que eu quero estar conhecido no Brasil todo, né? Mesmo que seja falando com um público ainda bastante selecionado. A gente, por ter uma flagship em São Paulo e mais a loja do Morumbi aqui em São Paulo também, a gente ainda acaba falando por mais que a gente tenha o e-commerce, ainda é muito direcionado para o consumidor paulistano, né? Então a gente quer ganhar essa amplitude, seja através do canal multimarca, seja através da nossa plataforma digital, seja através de novas lojas, novos templos, e a gente vai chegar lá. Eu não tenho dúvida, eles vão dominar esse Brasil aí. Bora pro nosso final, Fran? Vamos. Marketing, uma palavra. Gustavo, o que significa para você essas palavras dentro da Deus? Marketing. Geração de valor. Cliente. Foco. Escrevi isso ontem na minha tese, gente. Dá até desespero, parece que ele tava lendo minha tese. Experiência do cliente. Experiência do cliente. Verdadeira. Influenciadores. Nenhum. Eu esperava essa resposta um dia. Sustentabilidade. Necessário. E o futuro da moda? O futuro da moda, eu acho que tem muito do que a gente falou aqui, né? Ser verdadeiro. A gente teve uma fase aí de fast fashion que dominou o nosso mercado, né? E eu acho que cada vez mais, né? O consumidor dá valor, né? E reconhecer como sua marca, seja lá em que lado você está explorando, mas que seja verdadeiro, né? Eu acho que é isso. Eu vejo muito dessa forma. Não sou um grande estudioso do assunto, mas é assim que eu enxergo, né? Gu, você é um engenheiro, sempre gostou de surfar e conseguiu unir essas duas paixões, que é trabalhar com moda e surf, né? Lifestyle, esporte. Qual é a dica que você dá para quem quer fazer essa trajetória, para quem está no começo da carreira, ou está lá na engenharia e fala, nossa, eu quero trabalhar com moda, mas será que isso é possível? Como? Sim.
Não, acho que é super possível. Eu diria que primeiro é estudar, né? As coisas não caem do céu, ninguém nasce com esse dom, né? Acho que a gente tem que se dedicar a estudar bastante. Acho que uma vez que você se insere nesse mercado, tem que cair de cabeça, né? Acho que muita gente olha e fala, nossa, Gustavo deve ter uma vida incrível, né? Mas a jornada é difícil, né? Eu acho que eu me sinto até afortunado por tudo que eu já vivi, por trabalhar com uma coisa que eu amo. Mas a jornada não é fácil, né? Até hoje eu me vejo trabalhando 12, 14 horas por dia. Lógico, primeiro porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas segundo porque a vida é difícil mesmo e tem que dar um gás, senão, ainda mais morando numa capital como a nossa, São Paulo, que é uma loucura, as coisas são caras, a vida é difícil. Então, eu diria que é isso, é estudar, se dedicar muito. E eu acho que talvez, que também está relacionado com o futuro da moda, é a tecnologia, né? Se aprofundar muito em tecnologia, que eu acho que isso vai ditar muito o ritmo dos negócios, né? Seja o digital, seja gestão de dados, seja Internet of Things, seja a inteligência artificial e por aí vai, né? Eu acho que eu já me considero um pouco dinossauro, eu não estou mais acompanhando tudo o que está acontecendo, mas eu acho que esse acho que uma outra dica para quem está entrando nesse mercado. Muito bom. Obrigada, Gustavo. A gente quer te agradecer de novo por compartilhar tanto com a gente aqui nessa experiência incrível. Sucesso a Deus sempre. Obrigado. Que vocês sigam crescendo, que a gente vai acompanhando, né? Pois é. Obrigada, Gu. Obrigada mesmo pelo tempo, né? Como ele disse no começo, ele não gosta de falar, ele é super reservado. Aí ele falou ficou mega bem. Uma hora com a gente. Tá super tranquilo. Tá viu? Nem doeu. Que delícia. Obrigada por compartilhar com a gente essa experiência que você tem no mercado desportivo e lifestyle, o sucesso que vocês estão construindo com a Deus. E a Deus vai dominar o mundo, eu não tenho dúvida nenhuma. Deus onipresente. É isso. E a gente vai pro próximo, né? A gente espera vocês aqui com a gente. Até lá. Tchau, pessoal.